Antes de falar propriamente do tema que me propus a falar essa tarde, gostaria de parabenizar o 28º Batalhão de Caçadores, que se localiza em Aracaju, meu estado, pelos seus 99 anos. Há exatos 99 anos, antes denominado 14º Batalhão de Infantaria, e depois, em seguida, com a denominação de 41º Batalhão de Caçadores, que foi transferida para a cidade de Aracaju. Em 1921, se denominou 19ª Companhia de Metralhadoras Pesadas e criou-se em seguida o 28º Batalhão de Caçadores, que passou a se denominar a partir de 18 de janeiro de 1943, a ocupar as atuais instalações de seu aquartelamento na colina do 18 dos Fortes. Ontem estive lá, senhor presidente, participando mais uma vez de um momento festivo, na formação de vários militares. O 28º Batalhão de Caçadores participou de importantes campanhas ao longo de sua história, ajudou a construir as páginas heróicas da Batalha de Campo Grande, ajudou também, com certeza, a enviar soldados para o Haiti, e hoje ele participa e nos ajuda, especialmente todos nós sergipanos, no inquestionável combate contra o mosquito Aedes aegypti, onde, nas últimas semanas, frequentou e esteve em mais de 40 mil domicílios de sergipanos. Esse batalhão de caçadores tem um serviço prestado, portanto, ao povo sergipano. O ano que vem será o seu centenário. E quero aqui parabenizar todos aqueles que fazem o 28BC, especialmente ao novo comandante, o coronel Marco Aurélio Custer de Paula, ao seu antecessor, o tenente-coronel Silvio Neto, e o amigo, o coronel e responsável pelas relações institucionais, o coronel Roberval Correia Leão. A todos que fazem o 28BC, meus parabéns, meus sinceros parabéns pelo 99 anos de existência. Finalmente, senhor presidente, ocupo a tribuna esta tarde também para falar de uma outra crise que pouco tem se falado no nosso Brasil. O Brasil vivemos, sabemos disso, inúmeras crises. A crise econômica, a crise fiscal, a crise ética, a crise moral, especialmente no trato e no respeito com a coisa pública, a crise nos estados, a crise nos municípios, mas, senhor presidente, a crise na saúde pública, que está presente não apenas com a presença do mosquito e com os vírus da dengue, da chikungunya e do zika vírus, fazendo com que brasileiros tenham nascido com um crânio menor, uma luta que temos perdido, lamentavelmente, nos últimos meses. Mas quero falar, senhor presidente, não dessas crises hoje. Quero falar de uma crise que está sendo instalada num outro setor e que, há 20 anos lá atrás, aprendemos com muito sofrimento. A crise dos renais crônicos, a crise que atinge milhares e milhares de brasileiros e que muitos, nesse momento, nessa hora em que ocupa essa tribuna, está ao lado de uma máquina de hemodiálise, fazendo ali a sua hemodiálise para se manter vivo. Presidente, há 20 anos atrás, ocorreu aquele acidente em Caruaru, onde dezenas de pernambucanos, ou melhor, dezenas de brasileiros, perderam as suas vidas. Há exatos 20 anos, senhor presidente. Não queremos que momentos como esse se repitam no nosso país. Mas, para tanto, senhor presidente, é preciso que providências sejam tomadas. E ocupo essa tribuna, lembrando que todo esse questionamento nasceu na comissão que Vossa Excelência preside, a Comissão de Direitos Humanos, onde lá houve uma audiência pública para discutir esse tema.
De lá para cá, senhor presidente, já estivemos no Ministério da Saúde 2 vezes com diversas autoridades do setor, com alguns colegas. Recentemente, eu, a senadora Ana Amélia, o presidente da Associação Brasileira dos Centros de Diálise e Transplante, o doutor Paulo Lonconi, o assessor político da BCT, o doutor Elber Pereira, e o presidente da Federação Nacional de Pacientes Renais e Transplantados do Brasil, o senhor Renato Padilha, estivemos em audiência com o ministro da Saúde, doutor Marcelo Castro, com o objetivo de ampliar o debate e buscar soluções no tocante aos problemas enfrentados por doentes renais crônicos, a exemplo da defasagem das despesas e dos repasses do Sistema Único de Saúde para as inúmeras clínicas. Clínicas estão sendo fechadas, senhor presidente. Senhor presidente, a doença renal crônica em nosso país atinge cerca de 10% da população, e não só no nosso país, no mundo inteiro, e afeta pessoas de todas as idades e raças. Estima-se que a enfermidade afete 1 em cada 5 homens e 1 em cada 4 mulheres com idade entre 65 e 74 anos, sendo que metade da população com 75 anos ou mais sofre algum grau da doença. No nosso país, senhor presidente, o número de pacientes com doença renal crônica está crescendo e, pela grande mudança epidemiológica, demográfica e nutricional nos últimos 30 anos, continuará com toda certeza aumentando. Esse fato interfere diariamente na vida dos pacientes e suas famílias, no Sistema Único de Saúde, em todas as esferas de governo, senhor presidente. Na audiência com o ministro da Saúde, foi-nos colocado de maneira clara e objetiva pela presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia, a doutora Carmen Tisano, que a inversão desta tendência só terá êxito se houver intervenção através da prevenção em todos os níveis, senhor presidente, e a sustentabilidade dos centros de terapia substitutiva, já que tanto a hemodiálise como a diálise peritoneal e o transplante renal apresentam números baixos dos esperados em comparação com os países da América Latina, do Norte e da Europa. Sabemos da necessidade urgente de se implementar uma política efetiva que estimule a expansão de centros na maioria dos municípios brasileiros, assim como o que foi recentemente instalado e que está apenas esperando o cadastramento em instância, município sergipano, onde lá foi instalada uma clínica que poderá, com certeza, receber cerca de 200 pacientes. Locais com difícil acesso, senhor presidente, como a região norte, nordeste e centro-oeste, com certeza se beneficiariam muito com a expansão da diálise peritoneal e dos transplantes renais. Entretanto, um dos maiores problemas, dentre tantos outros enfrentados pelos doentes renais crônicos no país, está o valor pago pelo SUS pela sessão de hemodiálise. Senhor presidente, colegas senadores, o valor da sessão de adultos soronegativos está muito abaixo dos valores das demais sessões de hemodiálise, o que torna a sua manutenção impraticável. Aqui no Brasil, representa menos de 1/3 do valor pago na Argentina e o menor valor do reembolso da América Latina. Para se ter uma ideia, uma sessão de hemodiálise para pacientes soros negativos custa em torno de R$ 179,00. Já a sessão de hemodiálise com filtro capilar de uso único para pacientes soropositivos para hepatite B e C e HIV é em torno de R$ 265,00. E para pacientes pediátricos, em torno de R$ 353,00. Se antes os valores eram defasados, atualmente, com essa variação do dólar, atualmente mal pagam 50% dos custos com os procedimentos, dizem os especialistas. Lamentavelmente, o que temos acompanhado é o fechamento e o descredenciamento do SUS em muitos centros de diálise, com raríssimas exceções, como já citei aqui. Segundo a Associação Brasileira das Clínicas de Diálise e Transplante, em 2015 isso ocorreu em 7 centros. Já as unidades menores, em pequenos municípios, vêm solicitando complementação aos gestores municipais, locais, ou formando consórcios dos municípios para manterem as portas abertas com as imensas dificuldades.
senador Álvaro Dias, de acordo com as regionais da Sociedade Brasileira de Nefrologia, o número de pacientes hospitalizados aguardando vaga em centro de diálise vem aumentando dia a dia, especialmente nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Outro dado apontado pela presidente é que são realizados cerca de 50% do número de transplantes renais necessário no país, sendo que o número de equipes no Brasil é reduzido, sem serviços de transplante em municípios menores. No meu estado, lamentavelmente, não falta profissionais, senador Blário Maggi. Sergipe foi o primeiro estado do Norte e Nordeste, pequenino, é o nosso estado geograficamente, se comparado com os outros, mas tivemos a ousadia de alguns professores, como o doutor Fernando Mainá, do doutor Teles de Mendonça, a fazerem o primeiro transplante renal e o primeiro transplante de coração do Norte e Nordeste brasileiro. Lamentavelmente, o que falta no meu estado não são profissionais qualificados, o que falta no meu estado é atitude por parte do governo do estado, um governo omisso, por exemplo, porque lá não se faz um transplante sequer, qualquer tipo de transplante, há pelo menos 6 anos. Entre os meses de maio e junho de 2013, mais de 40 pessoas morreram à espera de um transplante de rim, segundo a Associação dos Renais Crônicos e Transplantados do Estado de Sergipe. Pagaram com a própria vida a omissão de governos, a omissão do governo do Estado, que não estimulou, que não fez o seu papel para que os transplantes continuassem a serem feitos no nosso estado. E centenas de outros sergipanos continuam pagando todos os anos com a própria vida, seja através porque não se faz o transplante de rim ou porque estão condenados por algum tipo de câncer, porque o dinheiro para construir o Hospital do Câncer está na conta há muitos anos. De fato, é muito triste verem esses sergipanos pagarem com a própria vida a omissão de um governo. É muito triste ver tudo isso acontecendo. Espero que uma nova Caruaru, o desastre de Caruaru, não se repita. Rogo, rezo e apelo para que isso não aconteça. Contudo, a diálise peritoneal está em situação crítica, com limite aos acessos de novos pacientes. Isto porque há cerca de 14 anos sem qualquer reajuste, senador Moca. 14 anos sem qualquer reajuste. Lembrar que esses materiais, muitos deles, são adquiridos fora do Brasil, ou, portanto, em dólar. Nos valores das soluções deste tipo de diálise, as empresas fornecedoras enfrentam dificuldades e já começam a dificultar o acesso aos pacientes. O que fomos pleitear junto ao Ministério da Saúde para evitar o colapso do sistema, para evitar que o desastre de Caruaru não se repita em tantos outros cantos do país, e para evitar o descredenciamento maciço de unidades do SUS e a morte de pacientes aguardando tratamento, foi o reajuste emergencial. O reajuste emergencial das sessões de hemodiálise e pacientes soronegativos, revisão de pontos de portaria 389 e a capacitação para integrantes da equipe Saúde da Família sobre a importância do encaminhamento precoce aos nefrologistas. Infelizmente, senhor presidente, colegas senadores, apesar de demonstrarmos a situação dramática pela qual passam os doentes renais crônicos neste país, e digo que muitos deles nos assistem agora pela TV Senado, porque estão nas suas clínicas, estão ao lado das suas máquinas, quando poderiam estar livres se os transplantes fossem estimulados. Digo que o que ouvimos do ministro Marcelo Castro e da sua equipe foi o argumento de que não há dinheiro, não há recurso, que o Ministério da Saúde tem um déficit em torno de 2,5 bilhões de reais. Nos deixou, confesso, desesperançosos. Ainda assim, insistimos para que buscasse junto à presidente da República, para que sensibilizasse a presidente da República uma possibilidade de liberação de recursos extras para que mais pessoas não morram por falta de assistência no nosso país. Então, senhor presidente, mais uma vez, rezo, rogo, peço aos colegas senadores, na próxima semana, dia 10 de março, o mundo inteiro comemora o Dia do Rim.
para lembrar, assim como existe outros tipos de doença, como existe o Outubro Azul, o Novembro Rosa e tantos outros, o Outubro Rosa e o Novembro Azul, para que existe também o Dia do Rim. No Brasil, senhor presidente, morre por ano cerca de 50 mil brasileiros por algum tipo de doença renal crônica. Muitas delas, com certeza, poderiam ser evitadas. Preocupados estamos solicitando a realização de uma sessão solene aqui no Senado, nesta casa, no dia 10 de março, para que o Dia Mundial do Rim possamos juntos encontrar soluções, pois é inadmissível que mais vidas continuem sendo perdidas. Com toda certeza, senador Moca, é preciso o engajamento de cada um de nós nessa luta. Queria uma parte, senador Eduardo Amorim. Pois não, senador Moca. Senador Eduardo Amorim, eu vejo a luta de Vossa Excelência já de algum tempo, vejo as dificuldades, Vossa Excelência acaba de relatar, do ministro Marcelo Castro. Conheço o ministro, Vossa Excelência também conhece. É um homem sensível, certamente é a escassez do recurso, mas é claro que nós não podemos nos conformar com isso. Afinal de contas, nós, médicos, conhecemos o sofrimento daqueles, porque quando ainda tem a hemodiálise no município em que está o renal crônico, ele se desloca da sua residência até a clínica, o hospital onde tem a hemodiálise. O difícil é que essas clínicas, esses hospitais, eles existem regionalmente, quando existem. Então, as prefeituras têm que locar uma Kombi, uma van, e levar esse pessoal que faz hemodiálise 3 vezes por semana. Essas pessoas ficam ligadas a uma máquina 3, 4, 5 horas para fazer a hemodiálise. É um sofrimento muito grande. Recentemente, por uma complicação de hemodiálise, um cantor famoso sertanejo perdeu a vida. Claro, com a consequência, Chico Rei, né? Um infarto. Mas essas coisas, eu quero chamar a atenção. Se tem uma coisa que não tem jeito, e se não fizer a hemodiálise, né, o paciente vai morrer, porque ele não consegue tirar as impurezas. Aumenta ácido úrico, aumenta creatinina, então não tem como. Então isso precisa ficar claro, não há alternativa, é o transplante renal. E esse transplante renal é preciso, primeiro, de um doador e da compatibilidade entre quem está doando o órgão e quem está recebendo. Então, eu quero chamar a atenção, me solidarizar com o pronunciamento que Vossa Excelência está fazendo, e acho que no dia 10 de março nós temos que trazer as associações dos renais crônicos, né? Para mostrar a realidade dessas pessoas, que as suas vidas estão hoje dependendo de uma máquina que filtra o sangue, porque o seu rim não tem mais essa capacidade. Então, senador Eduardo Amorim, fica aqui a minha solidariedade. Mais do que isso, eu lhe prometo que lá no meu estado eu vou trazer gente especializada, gente que conhece esse assunto de perto e que possa somar. E se puder trazer gente das associações dos renais crônicos, farei isso também. Então, uma parte, a minha solidariedade, e fazendo um apelo, não ao ministro Marcelo Castro, mas à área de planejamento. Nós estamos falando de vidas que não forem socorridas, vão sucumbir. Obrigado, senador Moca, pelas suas palavras, sábias palavras, e dizer que são mortes anunciadas. Porque se nada for feito, presidente Paim, com certeza milhares de brasileiros com fechamentos dessa clínica porque não pagam.
Não se paga. Não se paga e muitas delas já fecharam e muitas continuarão fechando. Muitas continuarão fechando. Pois não, senador Blário Maggi. Senador Amorim, eu quero cumprimentar Vossa Excelência pelo pronunciamento, pela chamada de atenção que seu pronunciamento faz sobre esse assunto. Um assunto extremamente grave, como aqui o depoimento do meu amigo e médico, senador Moca, que conhece profundamente essa área. E todos nós sabemos que o Brasil vive um momento difícil na área econômica. Mas se tem uma área que não se pode economizar, não se pode postergar, é exatamente na área da saúde. Como se disse aqui, as pessoas estão ligadas a uma máquina e se essa máquina não funcionar, não tiver recursos para que ela possa permanecer funcionando, é óbito dessas pessoas, não tem alternativa. E afora o sofrimento que nos estados mais periféricos. Lembro-me quando assumi o governo do estado em 2003, eu acho que só tínhamos uma máquina operando em Cuiabá e uma na cidade de Rondonópolis, uma privada. E depois nós conseguimos levar esse serviço para os polos no interior, mas eu não sei exatamente como está hoje. Mas em solidariedade àqueles que vivem no meu estado, que têm essas dificuldades também, eu, junto com o senador Moca também, nós vamos ajudá-lo nessa audiência e vamos ver se tomamos uma providência consistente para resolver esse problema, porque é um problema grave e, como foi dito aqui, é de morte anunciada. Que se você não tiver socorro hoje, não adianta mais daqui a 2 ou 3 meses, porque essa pessoa já não estará lá mais precisando. Parabéns a Vossa Excelência. Muito obrigado, senador Blário Maggi. Muitos morrerão e muitos continuarão, com certeza, perdendo suas vidas ao longo dessa luta. O senador Moca foi muito feliz quando disse: é verdade, vivemos muitas crises, mas é preciso realmente priorizar. E o que estamos aqui pedindo, apelando à área econômica, à Presidente da República, seja lá quem for, que priorize a vida, que priorize a manutenção da vida, porque o sistema realmente não se paga e está prestes a fechar. E aproveito e faço o convite no dia 10, pedir ao presidente para que pudéssemos fazer aqui uma sessão solene com especialistas do Brasil inteiro, nefrologistas do Brasil inteiro, pacientes renais do Brasil inteiro, e que juntos possamos discutir e debater melhor essa questão. Esse problema não é só do Ministério da Saúde, é também do Ministério da Saúde. Mas eu acho que o governo não pode ser omisso numa questão como essa, porque, em termos de omissão, senador Paim, chega. Muito triste de ver a que já ocorre no meu estado, onde temos muitos especialistas, muitos profissionais preparados, mas há mais de 6 anos não se faz qualquer tipo de transplante. As pessoas pagam com a própria vida. O maior patrimônio, o patrimônio mais protegido pela nossa Constituição é a vida. Infelizmente, ela está sendo renegada, ela está sendo banalizada por muitos, especialmente alguns governos. Muito obrigado, senhor.